Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso estudo semanal do nosso Resenha. Tá curtindo? Tá? Então curte esse vídeo aqui, se inscreve nesse canal aqui, faz isso aí porque isso é muito importante pra gente continuar fazendo esse trabalho. Você que tá aqui no NT Play, já chega comentando, ó, tô no NT Play, tamo junto, porque ó, assim a gente faz essa mensagem alcançar mais pessoas, combinado? Antes de começar o estudo de hoje, eu quero te pedir uma coisa pra você. Para agora e dá uma olhada à sua volta. É isso aí, dá uma olhadinha na sua volta. Olha aí pra onde você tá vendo? Olha pra esquerda, olha pra direita. O que você tá segurando? Onde você tá sentado? Talvez esteja em casa, na rua, sozinho, com a família. Agora, pensa só em quanto isso é especial. Você lutou para que você tivesse essa casa onde você tá aí? Você paga esse aluguel onde você tá morando? Esse celular, computador que você tá assistindo, essa TV, foi fácil de conseguir? E a sua família? Ah, família é especial, né? Provavelmente hoje você está numa situação confortável. Mas será que você está apegado a esse conforto que você tem? Se Deus chamasse hoje para abrir mão de tudo isso que você tem e te enviasse para um lugar totalmente desconhecido, sozinho, deixando tudo e todos para trás, você teria coragem? Eu aposto que seria muito difícil desapegar de tudo que você tem, até porque, querendo ou não, o nosso ambiente se torna parte da gente, sabe? Seria literalmente arrancar um pedaço de você, pedir para você sair e deixar tudo para trás. Pois é, hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre como o apego a esse mundo pode prejudicar a nossa espiritualidade. Inclusive, hoje eu vou te ensinar como desapegar de tudo isso. E aí, quer aprender a ser um desapegado? Vem com o PJ! Hoje eu quero te apresentar o cara mais desapegado que já existiu na face da Terra. Sério, esse cara, ele foi ao extremo. Porque ele não recebeu o chamado, tipo o chamado de Paulo, para deixar sua casa e ser um missionário em outro lugar, tal. Não. Esse cara, ele foi o único homem que já existiu que enfrentou literalmente um apocalipse, um fim do mundo. Pois é isso mesmo. Não é brincadeira não. Se você acha difícil se mudar, perder o emprego, terminar um relacionamento, deixar tudo pra trás, imagine enfrentar o fim do mundo, onde nada importa mais e você perde tudo. Literalmente tudo. Já sabe de quem que eu tô falando? O homem mais desapegado da história do mundo pra mim foi quem? Foi Noé. Noé nasceu em tempos difíceis. A crise daquela época não era transitória, era permanente e se agravava cada vez mais. Só que ainda assim, ele estava acostumado com essa instabilidade e ele tinha ali os seus apegos. Com certeza, ele tinha bens, ele tinha familiares, ele tinha pessoas. Noé, com certeza, ele tinha coisas à sua volta que provavelmente facilitavam a sua vida. Tudo parecia normal até que um dia ele recebeu uma revelação chocante de Deus, de que a hora do juízo havia chegado e como resultado haveria uma perda quase que global. Tudo estaria perdido, inclusive todos estariam perdidos, porque todos que não aceitassem iriam morrer. Claro que Noé rapidamente entendeu a mensagem, entendeu que a morte de toda a humanidade, incluindo seus familiares, causaria um isolamento social extremamente doloroso, permanente, sem nenhuma esperança de retornar à normalidade. E sabendo disso, ele pensou, né? Famílias, posses, lembranças, tudo aquilo ele teria que deixar para trás. Sabe? Com certeza, receber essa notícia foi uma baita crise na vida de Noé. Pensa, você saber que tudo que você tem deixaria de existir. E agora, o que fazer? Para onde correr? Como começar? Como se preparar? Afinal, tudo vai acabar. E agora? Senhora? A primeira lição que aprendo com a história de Noé é a aceitação da realidade. Gente, muitas vezes ao ser expostos a perdas iminentes, a gente entra em um poço de queixa. Senhor, por que eu? Por que comigo? Eu não consigo, mas logo eu não tenho força e por aí vai. Gente, quando você faz isso, você reforça que você não consegue. Você só reforça que você não é capaz. Você começa a culpar os outros ou às vezes culpar até Deus e gastar tanta energia com queixa que não sobra energia para ter e para encontrar soluções. Olha, eu lamento de informar uma coisa, as suas queixas não vão te salvar. E ponto final. Agora, observe a atitude de Noé. Noé e sua família, eles adquiriram ali pela fé um novo tipo de mentalidade. Eles aceitaram o inevitável e sem reclamar, eles começaram a planejar de acordo com a nova realidade que eles tinham, trabalhando para tentar influenciar outras pessoas, para construir a arca e para lidar, beleza. Não é o que a gente queria? Não é uma boa notícia? Não. Mas então vamos lidar com isso aqui. O que a gente vai fazer? Construir a arca e tentar chamar as pessoas para entrar dentro. Gente, observe um ponto. A aceitação, ela caminha junto com a fé. Você precisa aceitar que Deus está com você e Ele vai te ajudar. E assim, você pode caminhar tranquilo,
sabendo que Deus vai estar com você lá na frente, ponto final. Observa que depois de dar a Noé as instruções detalhadas sobre como eles deveriam navegar no meio dessa crise, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, com a sua esposa, com os seus filhos e com as esposas dos seus filhos. A salvação só seria possível pela fé na revelação de Deus, se eles seguissem detalhadamente as instruções que Deus havia dado para eles. Olha, eu não estou falando aqui que a partir do momento que você mudar a sua mentalidade, vai ser tudo flores, tudo tranquilo, você não vai ter mais problema e nada. Não, não, não. Noé, sem dúvidas, ele ficou baqueado naquele momento. Aquilo com certeza trouxe um mar de inseguranças, trouxe medo para ele. E ele, inclusive, pode ter se perguntado e até se vitimizado naquela situação. Mas ele não fez isso. Ele não permaneceu nessa posição. Olha, momentos ruins vão vir. Isso vai doer muito. Sinta sua dor, viva teu luto, expresse seus sentimentos, mas deixa passar. Aceite a sua realidade e se pergunte, tá, beleza. E agora? O que eu posso fazer com o que eu tenho? Por onde eu posso começar? E com essas perguntas, a gente vai seguindo em frente. Inclusive, com essas perguntas eu entro na segunda lição, que eu aprendo com a história de Noé e que eu quero aprender com você, que é sobre planejamento. Gente, você precisa se preparar antes da crise. Esse é o segredo para a vida emocional, espiritual e até financeira. Isso é muito importante para Deus, porque ao longo da história da salvação, Deus enviou regularmente uma mensagem especial mediante a palavra profética, sempre preparando o povo para o que viria e o que aconteceria. Olha, Deus nunca é pego de surpresa. E Ele também nunca nos deixa ser pegos de surpresa também. Sempre que virá o juízo, Ele manda antes uma mensagem de preparação para o seu povo. Ele prepara o seu povo. Ele envia profetas, ele mostra a sua revelação que vai acontecer. Isso já aconteceu várias vezes. Lá no Egito, Deus levantou José para poder preparar o povo para a fome que viria ali depois de tanto tempo, depois dos 7 anos ali de fartura. Vários profetas, a gente tem todo o Antigo Testamento advertindo os líderes judeus, falando, olha, vai acontecer, Jerusalém vai ser destruída, a Babilônia vai invadir e foi o que aconteceu. O próprio João Batista veio e falou, olha, o Salvador está vindo, o Messias está chegando, arrependam-se, prepare o coração de vocês. Dito e feito, Jesus veio. Sempre antes do juízo, Deus manda uma mensagem para que nós estejamos preparados. Antes do dilúvio, por exemplo, Deus enviou por meio de Noé a mensagem de que a tragédia estava chegando. E assim, para salvar a sua família, Noé construiu aquele veículo flutuante monumental às suas próprias custas, porque não havia nenhuma organização para subsidiar. E ele fez essa tarefa que era tão grande que em determinado momento, com certeza, Noé inclusive pode ter duvidado se ele teria meios de concluir. Imagina, fazer toda essa obra com as suas próprias mãos. De onde será que veio a madeira? Quem foi lá cortar? Como o salário das pessoas foi pago? Como tudo aquilo aconteceu? Não era um homem de muita fé no poder de Deus para poder começar essa obra que com certeza foi muito difícil de terminar. Assim como o povo de Deus de nossa época, o privilégio de conhecer o futuro ajudou ele a tomar decisões corretas. Isso também pode ser aplicado aos nossos desafios diários. E aí você pensa, não, BJ, mas eu nunca recebi uma profecia sobre o que vai acontecer no futuro, eu nunca nem sequer conheci um profeta. Gente, Deus ele revela a sua vontade para a nossa vida de muitas maneiras. Dentro da Bíblia, por exemplo, a gente tem várias profecias sobre um futuro próximo que você já tem que se preparar. Profecias sobre o tempo do fim que você já tem que estar ligado, antenado e preparado. Sabe, Deus também pode no dia a dia usar um amigo, um pastor, um familiar, até mesmo uma música para chamar a sua atenção para algo importante. Mas a verdade é que a maioria das vezes a gente sabe que a gente tem que se preparar, mas a gente está tão apegado ao nosso conforto, tão apegado a viver o que a gente está vivendo, a viver o presente, a aproveitar o dia, que a gente não se preocupa em se preparar e se planejar para o futuro. Olha, se você sabe que um desafio está a caminho e você deixa para a última hora, você está sendo negligente. Por isso, não deixe as coisas para a última hora. Trabalhe por isso, invista seu tempo nisso. Não se prepare para a guerra no dia da guerra só, porque o inimigo vai te pegar despreparado. Muitas vezes você precisa tomar medidas radicais, como Noé, que entendeu que aquele era o momento de investir mais do que apenas dízimos e ofertas, mas investir tudo que ele tinha para cumprir uma ordem de Deus. Não se tratava apenas de uma doação, não se tratava de generosidade, mas de inteligência informada na fé, na revelação de Deus. Afinal, não havia outra opção para a família inteira dele sobreviver e ser salva. A única opção era dedicar todos os seus recursos, todo o seu tempo, os seus talentos para construir a arca em obediência ao que Deus mandou. O preparo, ele sempre dá os melhores resultados. No final do seu trabalho, Noé ficou sem bens materiais e Deus o chamou para entrar na arca. Quando a porta se fechou, pela primeira vez, Noé não tinha nada, com exceção da arca. Mas quando a porta foi aberta novamente, não havia criatura mais rica no mundo do que Noé. Gente, todo mundo, literalmente,
pertencia a Noé e aos seus filhos. Como disse Deus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e por causa do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição. Na era futura, a vida eterna. Uau, que promessa incrível! Noé experimentou essa promessa, mesmo tendo vindo muito antes dela ser dita por Jesus. Nós também podemos experimentá-la nos dias de hoje. O último segredo do desapego do coração de Noé é que durante toda a sua vida, nada era mais precioso para ele do que ser fiel a Deus. As prioridades de Noé não estavam nessa terra, as prioridades de Noé estavam no céu. E foi exatamente por isso que ele foi chamado de perfeito. Gênesis 6 diz que ele encontrou favor aos olhos do Senhor, porque ele era justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. A versão Almeida, corrigida e fiel, traduz o versículo 9 mais literalmente ao dizer que Noé era perfeito em suas gerações. Também nos é dito que ele era justo diante de Deus no meio daquela geração. Ele não era perfeito porque ele era santo, porque ele não tinha pecado. Não. Não era perfeito porque ele caminhava diariamente com aquele que é perfeito. Compreendendo que a perfeição é alcançada ao se aproximar cada vez mais do Senhor. Noé, então, se concentrou em desenvolver hábitos de caminhar com Deus, distanciando-se assim da corrupção que imperava no mundo daquela época. Galera, que é o BJ, eu tive que gravar esse pedacinho desse vídeo para incluir aqui, porque eu não posso deixar de falar esse negócio. Segundo a Bíblia, uma pessoa justa não é alguém que não comete erros. Em vez disso, é alguém que é iluminado pela lei de Deus e reconhece os seus erros, os seus pecados e os confessa a Jesus. Sabe, alguém que é justo é alguém que confia na morte de Jesus e desenvolve hábitos de comunhão com ele. Eu quero dizer, e eu não podia deixar de te dizer, que você pode ser perfeito, porque segundo a Bíblia, todos que confessam seus pecados são perdoados e são considerados justos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sabe, a gente está falando de Noé, e o coração de Noé ele estava em Deus. Tudo que era mais precioso para ele estava em Deus. E é por isso que ele pôde desapegar de tudo aquilo que o prendia aqui. É como diz a palavra de Deus, onde estiver o seu tesouro, completa aí. Ali estará o quê? Fala em voz alta, fala. Ali estará o seu coração. Nessa temporada a gente está conversando sobre doações e o desapego ele deve ser expresso nas suas doações também. Os seus dízimos, as suas ofertas, elas dizem muito sobre onde está o seu tesouro. Se você está tão preocupado e apegado a esse mundo a ponto de querer investir tudo que tem aqui sem investir parte disso no céu, isso mostra que seu coração talvez esteja no lugar errado. Aí você fala, BJ, mas não sobra dinheiro. Eu não consigo dar 10%, eu não consigo fazer uma oferta maior. Hey, lembra dos 3 passos de Noé ali que ele fez? Aceitação no poder de Deus, fé nesse poder, planejamento e prioridade? Tenha fé em Deus, planeje e tenha prioridade. Isso vai ajudar você, inclusive, a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Resumindo, então, primeiro, Noé, ele foi alguém que aceitou a realidade. Ele não ficou reclamando, pensando, e agora? Não, ele aceitou, foi lá e fez o que tinha que ser feito. Segundo, Noé fez um ótimo planejamento. Deus deu a diretriz e ele seguiu aquilo à risca, fazendo um barco excelente num lugar que nunca tinha havido água. Terceiro, Noé trabalhou arduamente para o seu objetivo. Quarto, Noé não ligou para as zombarias que recebeu. Que assim como Noé, você seja fiel a Deus. Você seja alguém de fé, alguém de planejamento, alguém de execução e alguém, acima de tudo, de obediência. Obedecendo a Deus, inclusive, devolvendo aquilo que Ele pede, os dízimos e sendo generoso com as suas ofertas. Que Deus faça você como Noé e que você também seja abençoado, próspero e feliz, como esse grande homem da Bíblia foi também. Grande abraço e até semana que vem. Pensa só, observa que aceitão. Por onde eu posso começar? A versão Almeida corrigida e vieira. Não se prepare para a guerra no dia da guerra, porque o inimigo vai te pegar desprevenido.